Eu tenho a posição do Corinthians já em relação ao Gabigol, informação importante. Vou divulgar para o nosso público agora o que pensa o Corinthians em relação ao Gabriel Barbosa, o Corinthians que negociou muito com ele no início do ano, chegou a um acerto com o Flamengo, a gente trouxe muitas informações aqui no período das negociações aqui no UOL. O acordo com o Flamengo até existiu. O Corinthians fez uma proposta muito boa para o Gabigol, inclusive oferecendo aquilo que o Flamengo não quis pagar para o Gabigol renovar. E o Gabigol não quis, é o direito dele. Ele queria reconquistar o seu espaço lá no ataque do Flamengo e quis ficar no Flamengo. Mas o Corinthians só não contratou o Gabigol no início do ano por causa do Gabigol. Ele não quis. E agora ele coloca a camisa do Corinthians. Então, olha só, importante, posição do Corinthians. O Gabigol interessa? Sim, mas o Corinthians fez duas ponderações, pelo menos que uma pessoa da alta cúpula corintiana me passou. Duas ponderações. A primeira, o Corinthians não vai procurar o Gabigol dessa vez. O Corinthians só aceita abrir negociações se os representantes do Gabigol procurarem o clube, o famoso, o jogador ser oferecido. Essa é a primeira. Claro que existiu um desgaste lá atrás por conta de uma negociação que foi até avançada e depois o Gabigol decidiu ficar no Flamengo. Então o Corinthians, pelo menos o que passaram para mim, não vai procurar o Gabigol, mas se procurar, se eles realmente procurarem o Corinthians aceita negociar, mas nas condições que o clube vai impor. Então, assim, não vai ter, talvez, a mesma proposta que teve no início do ano, foi mais ou menos o que me passaram. Então, são duas ponderações. Primeiro, o Gabigol vai ter que ser oferecido e vai ter que aceitar as condições do clube. Uma das condições eu já sei. O Corinthians não vai pagar nada por ele. O Corinthians não quer pagar liberação, nada. Somente o ordenado do jogador. Então, essa é a posição do Corinthians. Ordenado é velho, hein? Minha avó, falecida, Dona Cida, que era parmeirense, falava ordenado. Guardava as moedas no porta-nique. Ordenado é dessa época. Ordenado é velho. O Vitão me quebrou agora. Eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido. Minha avó usava. Filho, vai lá e põe no porta-nique e tal, que eu recebi ordenado. Era nessa época. Ainda bem que o André está aqui. Tu está dando exemplo do Paulo Nunes. Eu falando ordenado, ainda bem que o André está aqui. O Paulo Nunes, sim, ordenado. Ainda bem que ele está aqui para salvar a gente. O que vocês acham disso? Com essas ponderações, essas duas ponderações do Corinthians, pode dar negócio ou esquece? O Gabigol não vai se oferecer ao Corinthians? Vai lá, André, depois eu falo. Eu acho que nessas condições, pode ser difícil, a gente tem que ver, mas nunca se sabe, né? Se o Gabigol cavar uma possível saída, assim, do Flamengo por causa dessa situação, porque você tinha citado, né, o Arboleda com aquele episódio da camisa do Palmeiras. A diferença é que a gente precisa ver como que o Gabigol vai reagir, por enquanto teve essa nota desmentindo, mas para o Flamengo ter tomado aquela medida. O Arboleda, naquele caso, ele se desculpou com a torcida e tudo mais. Então temos que ver como que vai ser a reação do Gabigol, porque justamente o que vocês reforçaram, o que sustentava ele era esse apoio da torcida, porque os erros antigos que ele teve, tirando esse episódio que ele teve lá no episódio do Podpah, não era uma coisa que atrapalhava a idolatria dele com o flamenguista. Então, agora é diferente. Ele vestiu a camisa de um rival, tudo bem que não é do Rio de Janeiro, mas é um outro rival direto, dois times com as maiores torcidas do país. Isso mexe com o torcedor. Então, caso ele saia aí nessas condições, eu acho que seria um negócio interessante para o Corinthians, por ser o Gabigol, por tudo que ele representa em campo, mas a questão é que se trazer o Gabigol, lógico que não vai ser um investimento pequeno, mesmo se não pagar nada, mas salários ordenados dele, né? No caso, levantaria uma outra questão no Corinthians, que é como que ele encaixaria ali. Não é nem questão só do Yuri Alberto, se jogaria os dois juntos, jogaria um na ponta, se seria uma questão tipo, se dá para o Pedro e o Gabigol jogarem juntos no Flamengo, não é nem essa questão, seria uma outra. E o Pedro Raul nessa história, o investimento de 25 milhões feitos pela diretoria, o Pedro Raul, que é um outro assunto que a gente ia falar, mas já pincelando agora, ele já é basicamente a terceira opção na posição, às vezes uma quarta.
Então, eu acho que para o Corinthians valeria muito a pena, mas a gente teria que ter essas outras cartadas aí também levantadas para se ter em consideração. Vitão, Corinthians tem interesse no Gabigol, mas só vai negociar com ele se o Gabigol, né, os representantes do Gabigol procurarem o Corinthians e se eles aceitarem o ordenado do Timão. Já que nós somos velhos, né, vamos meter uma linguajar André. Se ele meter um oi sumido, né, para o Corinthians, aí volta a negociação. O que eu acho é o seguinte: a saída do Cássio vai ser assunto há muito tempo, é um ídolo muito grande. Se o Corinthians anunciar um pré-contrato com o Gabigol, 1º de junho, não sei quando dá 6 meses, se é 1º de junho, 1º de julho, enfim, até a lei dos 6 meses o cara pode assinar. Mesmo que for para o ano que vem, e não dá o dinheiro para o Flamengo, porque o Corinthians é o único caso do mundo que paga para receber e dá de graça. Duvido que o Flamengo vai fazer a mesma coisa. É o ídolo, é um dos maiores ídolos, então vai, não. O Corinthians tem que pagar até pelo Mateuzinho. Então o Corinthians talvez não tenha negociação de graça. A gente viu que o Coronado custa 2 pau por mês. Ah, mas o salário não é isso. Tanto faz o nome que você dá para isso aí. O cara recebe isso, se é luva, se é direito de imagem, se é salário, se é vale creche, se é VR, o cara põe 2 contos no bolso. Então, assim, o Corinthians não paga nada para o Flamengo, veria o ano que vem e dilui isso aí em 2. O Gabigol tá num caso da carreira abaixo, não tá jogando nada, mas meio porque ele meteu um momento Ronaldinho Gaúcho. Não é uma questão física nem de idade. Ele pode, se ele quiser voltar a jogar, ele tem idade e futebol para isso. A questão dele foi meter se encher o saco e tal. Então, acho que o movimento faria sentido do ponto de vista de marketing, de negócio. A torcida, eu tendo a acreditar, eu não falo pela torcida, mas acho, no meu círculo, as pessoas que eu converso, a maior parte seria favorável à chegada do Gabigol. Seria acho que alguns iam falar, não quer mais jogar, aí jogador, vão lembrar de outros casos, mas acho que o grosso receberia bem. Seria muito lembrado com o caso Ronaldo, que não jogou no Flamengo, mas se tratava no Flamengo e é rubro-negro de coração, e aí o Corinthians trouxe ele. Esse caso ia ser muito, muito lembrado. Eu acho que vale a aposta, mas assim, eu nunca falo sim ou não, sem falar assim, quanto custa? Porque as pessoas querem a nossa opinião. É o caso do Roberto. Eu acho uma contratação péssima. Ah, você acha ele um péssimo jogador? Não, eu não acho. Mas eu não acho que ele vale meio Zenit nem o que ele ganha por mês. Só isso. Se ele viesse... O Pedro Raul, não. De graça eu acho caro. Mateuzinho, de graça... Agora, o Yuri Alberto, se fosse um valor normal, eu acharia uma boa. Agora, o Gabigol não pode custar a duplicação da dívida do Corinthians, né? Não vamos pagar o estádio para pagar o Gabigol. Não pode ser isso. Agora, se vier... Os caras não assinaram hoje com uma empresa de placas lá, vai não sei o quê. Se de repente vai de Bet, para usar uma empresa que está lá, ESO Seguros, não ganho nada dessas caras, não, viu? Eu estou usando as empresas que estão no Corinthians. Fala, tá bom, a gente traz o Gabigol e além do aporte mensal de 10 milhões, está aqui 12 por mês, esses 2 é para o Gabigol. Aí eu falo, beleza, venha. O salário no início do ano que o Corinthians ofereceu para ele era de 2,5 milhões. 2 por Coronado? Tá bom, paga 2 por Coronado. Então, o Gabigol ficou barato agora. Era super caro, né? Agora, depois do Coronado, ele ficou barato. Qual?